Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente, o nosso coração, para que mais um dia, ao escutar a sua palavra, possa inspirar os nossos sentidos, a nossa mente, para que assim neste tempo santo do advento, possamos fazer memória e também refletirmos, fazermos o nosso exame de consciência para nos aproximarmos cada dia mais do degrau da conversão. Que subamos ao monte do Senhor para que esta casa nos abrigue e assim, através das colunas apostólicas, possamos ser conduzidos à verdade que é o próprio Cristo Jesus. Por intercessão de Santo André, o santo apóstolo que hoje celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim eu quero iniciar rezando também esta oração. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho, pastor de vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos. Mais um dia com a Palavra de Deus. Segunda-feira da primeira semana do Advento, dia 30 de novembro. Já estamos encerrando novembro, hein? Encerrando com chave de ouro. Hoje a igreja celebra a festa de Santo André. E a liturgia hoje a ser proclamada é de Mateus, capítulo 4, versículo de 18 a 22. Quem foi Santo André? Segundo as Sagradas Escrituras, Santo André era irmão de Simão. E nós acompanhamos e devemos refletir 3 pontos que mostram de fato quem é Santo André. Nós conhecemos Santo André por ele ser pescador, por ter deixado tudo para seguir Jesus. Mas tudo isso levou por uma situação. Ele teve um encontro com o Senhor. Ele quis encontrar-se com o Senhor. Existem aqui 2 tipos de encontro. E nesses 2 tipos de encontro, sempre há iniciativa de Deus na história humana. Jesus passa. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós não notamos a passagem de Jesus em nossa vida. Seja qual for a passagem, seja no momento em que nós estamos bem, estamos tendo sucesso, que as coisas estão indo muito bem, porque Jesus passa por aí também. E o perigo é nós ficarmos na euforia e não prestarmos atenção a Jesus, como o Evangelho de ontem nos convidava. Ficai atentos, presta atenção, porque o dono da casa virá. E quando nós olhamos para essa reflexão, para esse chamamento, para essa, podemos dizer, essa provocação em nós, poderíamos dizer, nós temos que sempre prestar atenção. Quem presta atenção consegue enxergar o que a vida pode lhe oferecer, consegue encontrar o sentido da vida. Então, que nós aprendamos a enxergar a presença de Jesus, a notar onde Jesus passa. Se nós não notarmos a passagem de Jesus na nossa vida, nós não vamos conseguir sair do lugar. Não vamos ter nenhuma tomada de decisão. Vamos esperar até coisas mirabolantes. Mas será que naquela situação Jesus não passou na minha vida? Será que naquela realidade Jesus não encontrou comigo já? E será que eu deixei ser encontrado? Será que eu dei atenção a este encontro? Ou foi uma passagem qualquer? Aí você me pergunta, padre, como isso acontece? Como nós vamos notar a passagem de Jesus na nossa vida? E Santo André nos ensina ir ao encontro do Senhor. Perguntar, por isso que em João também, capítulo 1, inicia-se com as primeiras vocações dos discípulos. Quando João Batista vê Jesus passando, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Logo, tanto João como André, eles vão ao encontro de Jesus.
E Jesus logo percebe que eles estão vindo e pergunta: o que vocês querem? E aí, eles mesmos perguntam: Senhor, aonde moras? Jesus disse: vinde e vede. Por isso, meus irmãos, para lutarmos a presença de Jesus, nós temos que ir ao encontro dele. Ele passa, mas nós precisamos nos lançar na liberdade, na tomada de decisão e irmos ao encontro dele. Porque sabemos que indo ao encontro dele, nós vamos encontrar o que é o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso vazio precisa para ser preenchido, para ser animado, para encontrar sentido, para se fortalecer. Jesus passa na nossa história, diante das provações, diante das lutas que nós vivemos, nas abundâncias, nas marés baixas, Jesus está passando para dizer que em todo tempo, em qualquer lugar, tudo deve ser convergido a Ele. E aí por isso que a minha decisão é ir ao encontro dele. Não só ele encontrar comigo, mas eu preciso encontrar com ele para enxergar quem eu sou, as minhas seguranças, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu preciso. Será que todo dia eu faço assim? Será que todo dia eu noto a presença de Jesus, quando ali dificilmente ele é notado, diante de uma circunstância desagradável? Eu preciso aprender a encontrar Jesus aí. Eu preciso fazer como Santo André: Senhor, aonde moras? Aonde eu posso me refugiar? Aonde eu posso encontrar segurança? Aonde eu posso dar o segundo passo que Santo André nos ensina? Porque o primeiro é encontrar, e o segundo passo, ser amigo, ter um apostolado de amizade. O que é um apostolado de amizade, meus irmãos? É estar com Jesus. Eu sinto, eu enxergo Jesus passando na minha vida, mas depois eu quero ser amigo de Jesus, porque aquela presença me acalentou. É o amigo que eu preciso. E sendo meu amigo, o que eu faço? O terceiro passo na vida de Santo André: eu decido, eu deixo tudo. Eu deixo até aquilo que está me incomodando, as minhas preocupações, eu deixo as redes que me cercam, que me aprisionam, as falsas seguranças, eu deixo o meu barco, aquilo que muitas vezes eu usei para navegar, que eu usei como, podemos dizer, como lugar de morada, né, como instrumento de trabalho, como atitudes desafiantes para entrar no barco de Jesus. Então, Jesus é agora esse barco aonde me aconchega, aonde me recebe, aonde eu sinto o teu amor, a segurança para enfrentar os mares da vida, para enfrentar a missão. Então eu tenho que fazer isso como caráter definitivo. Santo André fez isso como caráter definitivo. Esse é o terceiro ponto. Será que nós, na nossa vida de cristãos, nós fazemos como caráter definitivo, ou a nossa decisão é provisória, ou é por interesse? Seja o que for. Se der certo, não deu, então eu vou deixar de seguir. Eu vou na igreja, se for bom para mim, eu continuo. Se não for também, eu deixo a igreja. Se aquela igreja não for muito bom para mim, eu vou abandonar. E se o padre não for de acordo com o que eu quero, não for com a minha cara, não for com a cara do padre, eu não vou mais participar de nada. Independente disso, eu só participo dependendo do padre, da comunidade, das situações. Então isso não é opção por Jesus. Eu não deixei as minhas falsas seguranças, eu não deixei os meus amores, eu não deixei os meus interesses para seguir os interesses de Jesus. O caráter definitivo significa: tudo que acontecer e o que possa acontecer, eu vou segurar em Jesus. A minha fé não é uma fé de circunstâncias, mas é uma fé de adesão, é um caráter definitivo, e esse caráter definitivo traz em nós, meus irmãos, o sentido de permanência. Se eu não permanecer em Jesus, eu vou me encostar em qualquer lugar para encontrar a segurança. Então, qual é a tua segurança? Qual é o teu apoio? Quem são os teus amigos?
Quem você tem encontrado? Vamos até colocar certinho aqui, né? Para o padre colocar em ordem. Nós começamos. Quem que eu tenho encontrado? Quem que eu quero encontrar na minha vida de fé? É Jesus? É o próprio Jesus? Quem que eu noto? É Jesus ou os problemas, as situações, as pessoas? Quem que eu mais olho? Para Jesus ou para as situações, ou para as pessoas? O meu olhar é um olhar ainda periférico, ele é profundo. Segundo ponto, eu sou amigo de Jesus de fato? Eu me deixo me encantar por Jesus? Eu entro na casa de Jesus, ele entra na minha casa, eu permito isso? E o terceiro ponto, o meu chamado é um chamado definitivo, ou eu fico pensando, eu sou muito empolgado, eu respondo Jesus quando eu estou eufórico, eu estou entusiasmado, depois que passa, né, ali o fogo, né, o fervor, né, eu já vou embora. Existe uma diferença entre fervor e a dor, você sabia disso? O fervor significa um momento, né, vamos lá, entusiasmo, calma. O ardor significa, meus irmãos, a alegria. Independente da situação, eu sou feliz porque eu encontrei a segurança. Independente da situação, eu sou feliz porque a força de Cristo habita em mim. Porque mesmo na tristeza, nas provações, nas doenças, nas crises, nas decepções, ninguém, como vai dizer São Paulo, ninguém vai me separar do amor de Deus. Que Santo André hoje nos ensine, diante do seu apostolado, a apresentarmos a Jesus, lembrando daquela passagem da multiplicação dos pães, quando o menino carregava em si 2 pães, né, podemos dizer, 5 peixes. Aqui está, Senhor, esse menino está trazendo, que nós apresentemos a Jesus também as nossas fragilidades, para que diante dessa fragilidade, o seu amor possa ser abundante dentro de nós. E a multiplicação será uma vida cada dia mais doada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.